buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. São Mateus, aos olhos da sociedade, um pecador público e nada mais. Aos olhos de Jesus, um pecador sim, mas com o potencial de tornar-se discípulo. Mateus era um colaborador do sistema corrupto da época, que permitia aos romanos oprimir o povo de Israel. Então ele era um traidor do seu próprio povo. E Mateus recebe o olhar de Jesus, porque sempre é Deus que tem a iniciativa, que olha com misericórdia. E olhado por Deus, ele passa também a olhar para a possibilidade de transformar-se. Como Mateus, todos somos pecadores. Quem sabe, apenas pecados diferentes que nós temos uns dos outros e por vezes condenamos, pecados parecidos com os nossos nos outros, ou simplesmente condenamos do outro um pecado que é diferente do nosso, mas isso não nos faz menos pecadores. Deus chama Mateus não por conta das suas imperfeições. Deus chama Mateus porque quer redimi-lo dos pecados, quer a sua transformação. Ouvimos na primeira leitura que é Deus quem capacita os seus santos. E a alguns ele institui apóstolos. Foi o caso de Mateus. Alguém que era improvável de se tornar um discípulo do mestre e se torna um enviado dele. Deus sempre vai nos chamar. E o que nos surpreende em Mateus é que quando ele ouve o segue-me de Jesus, prontamente ele se levanta e vai em direção ao mestre, mas deixando tudo aquilo que era fruto do seu pecado para trás. Então não é simplesmente um seguir a Jesus indo atrás dele, mas é deixando para trás a vida velha e seguindo a Jesus rumo à vida nova que ele tem.
E o mais bonito que nós vemos é que Mateus, quando é cativado por Jesus, também se sente impulsionado por ele a envolver outros colegas do seu trabalho para estar com Jesus quando se sentam à mesa com o mestre para um banquete. Então nós vemos ali várias pessoas que estavam na mesma condição de Mateus, que agora estão com o Senhor. Quem faz uma experiência com Jesus não aguarda para si mesmo. Quem faz uma experiência verdadeira, estou falando da experiência autêntica com a misericórdia e o amor de Deus. Quem experimenta o Senhor tem a necessidade de apresentá-lo para outros. E é o que acontece com Mateus. Deus nos chama de forma pessoal. Então a cada um de nós ele faz um chamado, mas a caminhada de seguimento a Jesus é como igreja, juntos. E nós vemos aqui os pecadores que compõem também esta igreja, aqueles que passam a seguir a Jesus depois que fazem uma experiência com Ele. E Jesus até mesmo hoje é desacreditado porque está se misturando com estas pessoas. E Jesus vai dizer que Ele veio para aqueles que precisam de médico, como os doentes necessitam da cura. Eu já dizia que o caminhar com Jesus, o segui-lo, é em igreja. E Mateus começou a perceber isso, por isso que antes de fazer parte do grupo dos 12, como apóstolos, já começou, não é, naquele convívio mesmo que ele tinha com aquelas pessoas, a envolver muitos para que Jesus se aproximasse delas. A primeira leitura de hoje, que é extraída de Efésios, é meditada por nós no Brasil como um objeto de estudo, de reflexão e de transformação, que fala da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. O próprio Mateus, sendo chamado pessoalmente por Jesus, depois viu que era preciso caminhar juntos como igreja. Nenhum membro da igreja sobrevive fora deste corpo, que são aqueles que se reúnem em torno de Jesus Cristo e que o têm como cabeça. Portanto, que nós possamos nos converter, não adiar a resposta que nós temos que dar a Jesus. E quando dissermos o nosso sim, saibamos que nós estamos caminhando como irmãos e irmãs, como um corpo coeso, que busca em Jesus Cristo a vida nova. Tenhamos a coragem de responder ao Senhor, porque Ele primeiro nos amou e agora espera também a nossa resposta correspondendo a tamanho amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,